Galera, bom dia, boa tarde para você. Bom, nós estamos aqui de volta agora para continuarmos e terminarmos o módulo B03, tá? Então ainda faltam mais 5 aulinhas aí para a gente terminar o módulo B03 de diagramas de fases. Na última aula, a gente trabalhou um pouquinho com diagrama de fase de substâncias puras, né? E para explicar a inclinação das retas, né, das curvas presentes, a gente deduziu a equação de Clausius-Clapeyron. Terminamos a aula vindo um tipo de diagrama de fase que possui mais de um sólido dentro dele, né? E, consequentemente, vimos também a curva de aquecimento dele, que no caso era o enxofre. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com diagrama de fase de misturas. E, para isso, a gente precisa entender um pouquinho do que a gente chama de lei de Raoult, tá? E misturas ideais. Então, vamos lá. Quando a gente pensa num diagrama de fase de mistura, a gente precisa entender que existem diversos tipos de misturas, né? Entre elas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nós vamos trabalhar com os dois tipos de diagramas. Misturas sólidas e misturas líquidas. Também vamos trabalhar com esse tipo de diagramas. E misturas gasosas. No caso de misturas gasosas, não há necessidade de trabalhar com diagramas de fases, pois toda mistura gasosa é obrigatoriamente homogênea, né? Mas também precisamos trabalhar com o que a gente chama de misturas, né? Não ideais e misturas ideais. Bom, o que são misturas ideais? A primeira coisa que a gente precisa saber é que misturas ideais, gente, elas não existem, tá? Daí o nome ideal, né, vem de uma idealização. Só que existem algumas misturas que possuem características muito próximas às características esperadas para uma solução ideal, tá? E, portanto, é factível que a gente trabalhe com essas soluções como se fossem soluções ideais. Mas o que torna, então, essas soluções ideais, né? Quais são as características que fazem com que elas sejam ideais? As misturas ideais são aquelas misturas cuja variação de entalpia de mistura, ou seja, o calor liberado quando eu pego o componente A e dissolvo, né, misturo ele no componente B, é zero. Tá? Então a gente fala que o ΔH de mistura dele é zero. Mas o que isso significa? Isso significa dizer que as interações formadas entre soluto e solvente possuem intensidade idêntica às interações soluto-soluto, solvente-solvente. Ou seja, quando eu dissolvo o componente A no componente B, eu estou quebrando as interações AA, quebrando as interações BB e formando interações AB. Para o ΔH de mistura ser zero, é necessário que todas essas interações, todos os processos endotérmicos, são os processos de quebra, tenham a mesma intensidade, né, as interações, do que os processos de formação, né, que são os processos exotérmicos. Tranquilo? Bom, desse modo, então, existem algumas misturas, igual eu já falei, que podem ser trabalhadas como misturas ideais. Para isso, é necessário que elas sejam quimicamente parecidas. Tá? Então, os exemplos clássicos são hexano e heptano, né? Ambos hidrocarbonetos, só realizam interações do tipo de polo instantâneo de polo induzido, e também de cadeia carbônica muito semelhante, tamanho muito próximo. Assim como benzeno e tolueno. Tolueno, gente, é o nome comercial, né, o nome usual do metilbenzeno. Né? Então, nós temos lá o anel benzênico com um grupo metil, um CH3 ligado a ele. E essas misturas ideais são aquelas que, então, vão seguir o que a gente chama de lei de Raoult. Eu quero que tomem cuidado com isso dos componentes serem quimicamente parecidos, porque muitas vezes vocês podem pensar, então água e álcool, por exemplo, ambos realizam ligação de hidrogênio, ambos, então, vão ter intensidades semelhantes e podem ser, então, classificados como solução ideal. Não, tá? O que acontece é, a água possui um maior número de hidrogênios que podem realizar a ligação de hidrogênio quando comparado com o etanol. Isso significa que ao misturar etanol e água, as interações formadas são mais intensas, são mais favoráveis, tá? E isso acaba desviando bastante da minha idealidade. Então agora vamos para a lei de Raoult. O que a lei de Raoult fala, gente? Ela fala que a pressão de vapor do componente I, tá? Ela tem que ser igual à pressão de vapor do componente I puro vezes a fração molar dele naquela solução. Então tá, eu coloquei uma colinha aí para vocês, tá? Relembrando, PI é a pressão de vapor do componente I na solução. PI bolinha ali, PI zero, é a pressão de vapor desse componente quando puro. E XI é a fração molar desse componente I no líquido.
Lembrando que fração molar é o número de mols do meu componente dividido pelo número de mols total da minha solução. Pensando assim, a gente pode ver que em uma mistura ideal, quanto maior for a proporção de um componente, ou seja, maior for sua fração molar, maior será a pressão de vapor desse componente na minha mistura. Então, se eu tenho lá hexano e heptano, né? Se eu tenho muito mais hexano na minha mistura, significa que eu vou ter também muito mais hexano no vapor da minha mistura. Tranquilo? A pressão de vapor dele vai ser maior. Tá bom? Só que a gente sabe que a pressão total, né, de uma mistura gasosa, ela é o somatório das pressões parciais de todos os componentes, né? Então, indo aí do componente A até o componente Z, né? Se a gente for lembrar ali, então, lá da lei de Raoult, a gente pode escrever que a pressão total de vapor, né, a pressão dos gases de uma mistura, ela pode ser, então, a pressão de vapor do componente A puro vezes a fração molar de A, mais o componente B puro vezes a fração molar de B, mais a pressão de vapor do componente C puro vezes a fração molar de C, e por aí em diante. Para misturas binárias, né, a gente pode ignorar do C ali para frente, então a gente tem que a pressão total vai ser igual ao PA puro vezes a fração molar de A, mais o PB puro vezes a fração molar de B. Vamos chamar essa equação aí de equação 1, que nós vamos trabalhar com ela daqui a pouco. Então, guardamos ela ali do lado direito. Só que a gente sabe, né, pela definição de fração molar, que é número de mols sobre número de mols total, que se eu somar todas as frações molares, eu tenho que obter 1. Não é isso? Bom, então, se eu pensar na minha mistura binária de novo, né, XA mais XB tem que ser igual a 1. Se eu pegar esse valor aí, XA mais XB igual a 1, né, isolar ali o XB e substituir essa equação 2 na minha equação 1, que está guardada ali na direita, a gente chega na minha equação 3, que a pressão total é igual a PA puro XA mais PB puro XB, perdão, PB puro, que multiplica 1 menos XA. Qual que é a vantagem disso? Com a minha equação anterior, eu estava trabalhando com duas incógnitas, XA e XB. Né? Ou seja, eu tinha duas variáveis que eu precisava fornecer para fechar o meu sistema. Só que as frações molares, elas são complementares, de modo que se eu forneço uma das frações molares, eu obrigatoriamente sei a outra. Né? Então facilita aí para a gente. Então agora vamos pensar num diagrama, tá? De pressão versus composição. Então aqui a gente já não está mais trabalhando com pressão versus temperatura, tá? Nós estamos trabalhando com pressão versus composição. Se a gente pensar ali, ó, no componente A, né? Então o componente A está crescendo aí para a direita, né? Então essa equação aí em azul, essa reta em azul, é daquela equação, que a pressão do componente A é igual ao PA puro vezes XA. No fim do meu diagrama, XA vale 1, então aquele pontozinho ali em cima é o PA puro. Essa equação em verde aí me dá a equação do PB. Né? Se a gente for lembrar, enquanto o XA cresce nesse sentido, né, o XB vai crescer no outro sentido. Ok? Porque o 1, XA, né, na verdade XB, perdão, é 1 menos XA. Ok? Lembrando daquela equação 3 lá que eu tinha guardado, né? Essa daí, eu posso agora multiplicar, né, o PB ali por 1 e por XA e depois colocar o XA em evidência. Então eu obtenho ali, ó, que a minha pressão total é igual ao meu PB puro mais meu XA, que multiplica PA puro menos PB puro. Isso, na verdade, é uma equação de primeiro grau. Né? O PT é o meu Y, o meu PB puro é o B, o XA ali, né, é o eixo das abscissas, é o X, e o PA puro menos o PB puro é a minha inclinação da reta. Então, se eu pegar essa minha equação ali e jogar naquele meu diagrama, eu obtenho aquela reta em vermelho. Tranquilo? Que é, na verdade, o somatório da reta azul com a reta verde em todos os meus pontos. Bom, existe uma lei de Dalton para os gases, né? E a lei de Dalton para os gases dita que a pressão parcial do componente I
no gás, né, na minha mistura gasosa, ela é igual à pressão total vezes a fração molar desse componente I na fase gasosa. Tá? Então aqui, gente, muito importante. Em soluções, a gente costuma trabalhar com fração molar como sendo somente X. Né? Só que, como aqui a gente trabalha com fração molar na fase líquida, fração molar na fase gasosa, às vezes até no mesmo diagrama, a gente costuma separar. A gente usa X para fração molar no líquido e Y para fração molar na fase gasosa. Tranquilo? Se eu pegar essa lei de Dalton, né, PI igual a PT vezes YI, e combinar ela com a lei de Raoult, né, eu consigo relacionar a composição do vapor de uma solução com a composição do líquido. Então, olha ali, eu substituo a pressão de vapor, perdão, a pressão parcial do meu componente I pela pressão de vapor desse componente I, né, que vai ser Xi PI puro, e vou igualar ali a minha pressão total vezes o YI. Mexendo ali então, olha como é que eu tenho a composição do gás, né, que é o YI, em função da composição do líquido, que é o Xi, e duas outras constantes. Né? O PI puro é sempre uma constante, e o PT é dado, né? Para aquela pressão e aquela composição do líquido, eu vou ter aquela composição do vapor. Então agora a gente começa a trabalhar com o diagrama de fases dessa mistura ideal. Né? Então tem aí, ó, o PB puro e o PA puro marcados pela minha reta vermelhinha, né, que a gente já tinha visto. E ali, repare ali embaixo que eu agora estou usando ZA. Né? Então tem mais uma fração molar. Mas o ZA, gente, ele é só uma maneira geral de se escrever. Tá? Por que isso? Porque nesse diagrama aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou ter sólido e líquido. Então a gente coloca o diagrama como Z simplesmente porque ele é a fração molar geral. Se eu for ler líquido, vai ser X. Se eu for ler gasoso, vai ser Y. Tranquilo? Vamos pensar agora na regra das fases. Regra das fases, né? Lembrando da regra das fases de Gibbs, F igual a C menos P mais 2. Como eu tenho dois componentes, né? Estou trabalhando com uma mistura binária, eu posso passar isso aí para F igual a 4 menos P. Isso significa que um ponto do meu diagrama teria de ser descrito por 4 variáveis, né? Para ter que o F seja igual a 0. Quais são essas variáveis? Né? A gente pode pensar na composição, podemos pensar na pressão, na temperatura e no volume. Bom, aqui na verdade, o que a gente faz? A gente simplifica o meu diagrama, tá? A gente chama isso de F', e fala que eu estou trabalhando a temperatura constante. Tá? Lembrando que o volume aqui não vai me afetar, porque a gente sabe que o volume está relacionado com essas outras todas aí por uma outra variável, que seria a densidade. Tranquilo? Então, essa curva que aparece ali embaixo da reta é a curva descrita pela proporção lá YI, né? Que é o Y em função do X, da pressão de vapor do componente puro e da pressão total. Tranquilo? Bom, então olhem aqui. Se eu tenho uma mistura, né? Aquela reta ali de PB para PA me dá a pressão de vapor dessa mistura. Se eu estou a uma pressão superior à pressão de vapor, significa que essa minha solução ainda não entrou em ebulição. Então, valores de pressão acima da reta, eu tenho líquido. Valores de pressão abaixo da minha reta, eu tenho gasoso. Se a pressão é menor, imagina que eu tenho lá uma mistura dos dois líquidos. Diminuo a pressão sobre ela, né? Expando uma seringa, por exemplo, com eles, um componente com eles. Estou diminuindo a pressão, há uma tendência desses meus componentes em passarem para a fase gasosa. Tranquilo? Bom, então, se eu tenho tudo líquido, significa que o meu P é igual a 1. Né? Então, meu F' é igual a 2, ou seja, eu preciso de duas variáveis para entregar. Verdade, eu preciso tanto da pressão, tanto da composição de ar. Mesma coisa ali embaixo, está gasoso. F' igual a 2, né? Então também preciso da minha pressão e da minha composição. Bom, a questão toda é dentro ali, entre as minhas duas curvas. Tá? Dentro das minhas duas curvas, eu tenho as duas fases. Eu tenho tanto líquido
tanto gasoso. Aqui vale a pena vocês saberem que entre essas regiões de curvas não existem pontos, tá? Não existem soluções ali dentro, tá? Porque naquele ponto eu não vou ter uma só, né, solução. Vou ter uma solução líquida e uma solução gasosa. Tem uma mistura heterogênea. Tudo bem? Então, olha aqui. Imagina que eu tenho ali aquela minha solução, que eu marquei com um pontinho aqui, vamos circular o ponto, esse daqui, ok? E eu estou num líquido. Então, ali, né, se eu vim aqui embaixo, aqui, ó, eu consigo determinar a composição dele. Mas imagina que eu pego, ele está dentro de um frasco com uma seringa, por exemplo, e eu começo a puxar essa seringa, né, e diminuir a pressão sobre ele. Então, ele começa a descer. Na hora que ele encostar naquela reta, significa que ele vai entrar em ebulição. E na hora que ele entra em ebulição, começa a sair gás. Não é isso? Bom, a questão que fica é, qual que é a composição desse gás? Bom, seguindo reto ali, né, descendo, eu chego num ponto ali embaixo, e aquele ponto é o XA. Né? Por que ele é o XA? Porque essa reta daqui, né, essa parte da reta aqui, ó, ela está em contato com o líquido. Então, esse ponto vai me dar a composição no líquido. Beleza? E como é que eu vou achar a composição no estado gasoso? Aí a gente usa o que a gente chama de uma linha de amarração. A linha de amarração, nesse caso, ela é uma linha que passa, né, paralela à base ali do meu diagrama e sai de uma das retas e encosta na outra, ok? Que é essa nova linhazinha azul ali. Na hora que ele encostar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, aqui eu consigo ver, então, e ler a minha composição do vapor. Bom, vamos ver se fez sentido isso, tá? Eu tenho aqui uma mistura aqui em cima, vou marcar de novo, uma mistura aqui, ok? Que tem menos A do que a que eu obtive pela análise do gráfico, do que a minha mistura gasosa, né? Ela está líquida ali. Olhando pelo meu diagrama, qual desses dois compostos seria mais volátil? O que é ser mais volátil? Ser mais volátil significa que a pressão de vapor dele é maior? Então, repare que o composto A ele possui uma maior pressão de vapor. Então, ele é um composto que é mais volátil do que o composto B. Se ele é mais volátil, o que a gente espera é que no vapor eu tenha mais dele do que eu tenho no líquido. E é exatamente isso que acontece. Comecei ali a entrar em ebulição, não é isso? Na hora que, perdão, diminuir a pressão. Na hora que começou a entrar em ebulição, começa a sair vapor. Como o ar é mais volátil, é de se esperar que eu tenha mais ar no meu vapor do que eu tenho no líquido, que é a composição YA, que é maior do que XA. Ok? Então, aqui, nesse tipo de diagrama, a gente consegue determinar a composição de XA e de YA simplesmente ali pela análise. Lembrando sempre que naquele pontinho ali, né, entre as curvas ali, né, não existem soluções. O que existe vai ser uma solução que vai ter a composição de um líquido e outra que vai ter uma composição de um gás ali. Tá? Nós vamos ver um pouquinho disso mais para frente. E vamos agora inverter. Em vez de trabalhar com temperatura constante, vamos trabalhar com pressão constante. Nós vamos aumentar a temperatura, né? Ou diminuir. Nós vamos trabalhar então com um diagrama de T versus Z, né? Que é a composição. Então tá aí, ó, T versus Z. Aí, lembra aqui, ó, se o meu A ele tinha uma maior pressão de vapor, significa então que a temperatura de ebulição dele é o quê? Menor. E é por isso que aí no meu diagrama a temperatura de ebulição do A está menor que a temperatura de ebulição do B. Tá? Lembrando que eles trocam, né? Se a pressão de vapor puro do A é maior, significa que a temperatura de ebulição dele é menor. Se eles trocam, a posição do líquido e do gasoso também troca, né? Em temperaturas superiores à temperatura de ebulição, eu estou no estado gasoso, temperaturas inferiores, eu estou no líquido. Aí, vamos agora discutir aqueles pontos ali entre curvas, né? Esse ponto P1, imagina que você calculou lá, ó, eu quero então um ponto, né? Vamos baixar aqui, reto, né? Era para ser uma reta, com essa composição. Calculei a composição e essa temperatura.
Então vamos lá. Temperatura X e composição Z. Nesse ponto, o que eu tenho? Eu tenho uma solução? Não. Como eu estou entre curvas, o que eu tenho ali dentro não é uma solução. Tá? O que a gente tem ali dentro são duas soluções. Uma referente ao ponto P1', e outra referente ao ponto P2'. Tranquilo? As composições delas são dadas pelo meu eixo ZA aqui embaixo. Né? Desci aqui P1, cheguei aqui. Nesse ponto, eu vou ler a composição de quem? Do líquido ou do vapor? Se aqui essa reta está encostando no líquido, aqui eu vou ler a composição do líquido, então aqui eu vou ler XA. Aqui, então, desci, encostei nesse ponto. Aqui, essa curva aqui está em contato com o gasoso. Então, quem eu leio aqui? A composição do gás, vou ler Y. Tranquilo? Beleza? Bom, mas naquele ponto, quem que eu tenho mais? Eu tenho mais da minha solução líquida ou eu tenho mais da minha solução gasosa? E ter mais eu digo quantidade em massa mesmo, tá? Bom, isso é dado pelo que a gente chama da regra da alavanca, tá? A regra da alavanca é baseada na distância e no número de mols. Então, ela fala que o N, uma linhazinha lá, vezes L, uma linha, é igual a N, duas linhas, vezes L, duas linhas, tá? Esses L são literalmente as distâncias do meu ponto P1 até o ponto P1', ou P1, duas linhas. Ok? Isso aqui, gente, é como se fosse aquelas balanças de torque, né? Você tem um ponto de equilíbrio aqui e uma reta em cima. Tranquilo? Se o meu ponto não está na metade, se ele está mais para cá, é necessário que o peso nessa minha ponta daqui seja maior do que o peso aqui para isso entrar em equilíbrio. É mais ou menos a mesma coisa. Então, como o meu P1 está mais perto do meu P1', isso significa que eu tenho uma maior quantidade de P1', eu tenho uma maior quantidade de líquido do que eu tenho de gasoso. Ok? Por que isso é importante? Isso é importante para a nossa destilação. Né? A destilação é uma técnica de separação utilizada para separar componentes com diferentes pontos de ebulição. Né? Se eu tenho, por exemplo, água e NaCl, a água, pensando na pressão de 1 atm, ela tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, enquanto a do NaCl é de 801 graus Celsius, a temperatura de fusão dele, perdão. De ebulição dele eu nem sei de cor, de fusão é 801. Ou seja, temperaturas muito distintas. Se a temperatura é muito distinta, isso significa que eu posso fazer uma destilação comum. Coloco água e sal para ferver, o vapor vai ser constituído somente de água. No entanto, se eu pego, por exemplo, benzeno e tolueno. Benzeno e tolueno possuem temperaturas de ebulição próximas. Ok? Se as temperaturas de ebulição são próximas, é aquilo que eu falei, o vapor não vai ser só de um deles, o vapor vai ser de dois deles. Então é necessária a utilização da destilação fracionada. Como é que é essa destilação fracionada aí? Então ela tem um balão de vidro ali embaixo, que vai estar sendo aquecido, e acima dela tem uma coluna de fracionamento. O que essa coluna de fracionamento faz? Ela funciona de modo a fazer várias etapas de condensação, vaporização. Condensação, vaporização. É mais ou menos o seguinte. O vapor sai ali do balão e chega na coluna de fracionamento. Na hora que ele chegar na coluna de fracionamento, ela está fria, então o vapor condensa. Então ele vai formar várias gotículas ali dentro. Só que mais vapor está saindo lá de baixo. E aí chega novamente lá em cima. Na hora que esse vapor chegar lá em cima, ele vai aquecer esse líquido que está preso na minha coluna de fracionamento. E esse novo líquido agora vai evaporar. Tranquilo? É esse que é o processo da destilação fracionada. Mas por que ele funciona? Por que ele separa os meus componentes? A gente pode pensar nisso, aquilo que a gente viu lá no iniciozinho. A minha solução, o vapor dela vai ter sempre mais, ou deveria ter sempre mais, do meu componente mais volátil. Então, imagina que eu tenho lá 50% de A e 50% de B no meu balão. A é mais volátil, tá, gente? Então, vamos lá. Comecei a aquecer. Então, se acelera 50-50 na fase líquida, vamos supor que na fase gasosa ela vai ser 60% A, 40% B.
saiu meu vapor, chegou na coluna de fracionamento, condensou. Esse novo, né, líquido ali é minha nova solução que vai evaporar. Só que essa solução ela já é 60% A, 40% B. Então, na hora que ela for evaporar, ela vai ficar ainda mais rica em A do que ela já estava. Então, é mais ou menos assim. Né? Vamos supor que, ó, peguei ali uma solução qualquer, comecei a aquecer. Cheguei na minha reta ali que separa o líquido, né, da fase de ebulição. Bateu ali. Na hora que bateu ali, como é que eu faço para determinar a composição do meu vapor mesmo? Linha de amarração. Esse vapor que está ali agora, ele vai resfriar. Então a temperatura dele abaixa. Na hora que abaixar a temperatura, ele vai chegar ali agora num líquido. E vai condensar e vai ficar preso na minha coluna de fracionamento. Ah, beleza. Mas tem mais vapor chegando. Então esse líquido agora ali vai entrar em ebulição de novo. Qual que é a composição do vapor desse líquido agora? Outra linha de amarração. E esse processo é feito até que se chegue na temperatura de ebulição do A puro, né? Que é o que sai primeiro. Bom, a gente consegue determinar isso, né? Porque tem um termômetro ali na minha aparelhagem e eu consigo ver, então, que a temperatura está constante. E aí eu sei que é o A que está saindo, né? Bom, é importante vocês perceberem que o número de vezes que esse processo é feito, né? De condensação, vaporização, condensação, vaporização, condensação, vaporização, cada um desses é chamado de pratos teóricos. Tá? Então, quanto melhor for a minha coluna de fracionamento, significa que ela tem um maior número de pratos teóricos. Ou seja, mais processos de condensação e vaporização ela vai provocar. Né? Então, mais puro vai sair o meu componente, mais volátil. Tranquilo? Beleza. Galera, então agora a gente terminou o processo de misturas ideais, né? A análise de misturas ideais, e vamos agora passar para as misturas não ideais, tá bom? Até daqui a pouquinho, gente.